Uma luz ofuscante, uma vida transformada. Em uma jornada inesperada, Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores do cristianismo, tornou-se um de seus mais fervorosos defensores. Descubra como um encontro divino pode mudar não apenas a vida de um homem, mas também o curso da história. Prepare-se para uma história de redenção, fé e coragem que ressoa através dos séculos. De perseguidor a apóstolo, a transformação de Saulo. Capítulo 1. O fariseu. Saulo de Tarso era um homem de convicções firmes. Desde jovem dedicou sua vida ao estudo da Torá, tornando-se um fariseu respeitado entre os líderes religiosos. Com seu manto tradicional e a confiança inabalável que emanava, ele percorria as ruas de Jerusalém, cercado por discípulos que admiravam sua erudição e fervor. Sua missão era clara: proteger a fé judaica a todo custo. Aos olhos de Saulo, a crescente seita dos cristãos era uma ameaça à pureza do judaísmo. Ele via seus seguidores como hereges, propagando um ensinamento que distorcia a lei de Moisés. Para ele, cada cristão preso era uma vitória, um passo mais perto de restaurar a santidade de sua fé. Quando recebeu autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco, uma onda de determinação o tomou. A ideia de capturar mais traidores alimentava sua paixão. Ele não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar de forma radical. A crença de Saulo em sua missão era tão sólida que ele não percebia que estava prestes a se deparar com a verdade mais profunda que transformaria seu coração e seu destino. Capítulo 2. A missão para Damasco. Com as cartas de autorização firmemente em mãos, Saulo partiu para Damasco em uma jornada que prometia ser mais uma afirmação de sua determinação. O caminho era árido e repleto de poeira, mas sua mente estava focada no objetivo: prender quantos cristãos pudesse encontrar. Ele viajava com um grupo de homens igualmente fervorosos, todos movidos pelo mesmo propósito. Enquanto avançavam, conversas fervilhavam entre os viajantes. Eles discutiam a heresia que os cristãos representavam, indignados com a ideia de que alguém poderia contestar a tradição milenar do judaísmo. Saulo, em meio a esses debates, se sentia como um campeão da verdade, convencido de que sua causa era justa. À medida que se aproximavam da cidade, seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e excitação. Ele sonhava com a glória que o aguardava, imaginando as prisões e os rostos aterrorizados dos cristãos quando fossem confrontados. Mal sabia que naquele dia, algo extraordinário e inimaginável estava prestes a acontecer, que não apenas mudaria sua vida, mas também alteraria o curso da história. Capítulo 3. A visão. À medida que o sol começava a se pôr, Saulo e seu grupo continuavam a jornada, a estrada de Damasco diante deles. O céu estava tingido de laranja e roxo, mas a beleza da cena não impressionava Saulo. Sua mente estava fixada na missão que o aguardava. De repente, uma luz ofuscante apareceu no horizonte, fazendo com que todos parassem. A luz cresceu rapidamente, envolvendo Saulo em um brilho intenso. Ele caiu de joelhos, cobrindo os olhos com as mãos, completamente aturdido. Em meio ao resplendor, uma voz ecoou, clara e poderosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, Saulo levantou a cabeça, tentando compreender o que estava acontecendo. Quem és tu, Senhor? Perguntou, sua voz tremendo de medo e confusão. Eu sou Jesus a quem você persegue, respondeu a voz. O impacto dessas palavras foi devastador. Saulo, que acreditava estar defendendo a verdade, agora se via diante da realidade de que estava lutando contra o próprio Filho de Deus. A dúvida e a incredulidade começaram a corroer sua determinação. Nesse momento, a luz o deixou cego. O pânico tomou conta de seu coração, e ele sentiu a vulnerabilidade pela primeira vez. Seus companheiros, igualmente perplexos, o ajudaram a se levantar e o guiaram até Damasco,
enquanto a solidão e a introspecção o envolviam. Essa experiência, que parecia ser um fim, era, na verdade, apenas o começo de uma nova vida. Saulo não sabia, mas a jornada mais importante de todas estava prestes a se iniciar. Capítulo 4. A cegueira. Saulo chegou a Damasco em um estado de confusão e desespero. Ele foi levado a uma casa, onde se trancou em um quarto, imerso em trevas, tanto externas quanto internas. A luz que o havia cegado não só tirou sua visão, mas também desnudou suas certezas. Durante 3 dias ele permaneceu sem comer ou beber, atormentado por reflexões profundas. As imagens de suas ações anteriores inundavam sua mente. As prisões, os rostos aterrorizados dos cristãos, a certeza de que estava servindo a Deus. Agora tudo isso parecia desmoronar. A voz de Jesus ainda ecoava em seus ouvidos, um lembrete constante do erro monumental que cometera. Nesse silêncio, Saulo enfrentou seus medos mais profundos. Ele se questionava sobre sua identidade e seu propósito. O homem que sempre se sentiu forte e seguro, agora se via frágil e perdido. Ele não sabia se algum dia recuperaria a visão, mas mais importante, não sabia se conseguiria recuperar sua fé. Enquanto a cidade continuava a vida fora de sua janela, ele se perguntava se haveria um caminho de volta, não apenas para sua visão, mas para a luz que havia perdido. Essa escuridão era aterrorizante, mas também uma oportunidade de transformação. Em meio ao desespero, uma semente de esperança começou a brotar em seu coração, mesmo que ele ainda não conseguisse vê-la. Capítulo 5. A obediência de Ananias. Enquanto Saulo lutava contra sua nova realidade, em outra parte da cidade, um discípulo chamado Ananias orava. Ele era um homem simples, mas profundamente devoto. Quando Deus lhe falou em uma visão, Ananias ficou atemorizado. Senhor, eu ouvi falar sobre esse homem. Ele persegue os cristãos e causou grande sofrimento a muitos. Respondeu, sua voz carregando o peso do medo. Vá até ele, disse a voz divina. Saulo é um instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. A instrução era clara, mas o desafio era imenso. Ananias hesitou, seu coração acelerando com a ideia de se encontrar com o perseguidor. No entanto, algo na voz de Deus o fez hesitar. Ele sabia que a obediência era mais importante do que seu medo. Com um profundo suspiro, Ananias decidiu seguir a orientação. Armado apenas com sua fé, ele se dirigiu à casa onde Saulo estava. Ao chegar, sua determinação se misturou à dúvida, mas ele se lembrou da missão que estava prestes a cumprir. Ao entrar, encontrou Saulo em um estado de vulnerabilidade, e o que deveria ser um encontro de opressão se tornaria um momento de libertação. Saulo, irmão, disse Ananias, sua voz suave, o Senhor me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Essa declaração marcaria o início da verdadeira transformação de Saulo. Capítulo 6. A cura. Ao ouvir a voz de Ananias, algo dentro de Saulo mudou. Ele sentiu a presença de Deus através do homem que, até então, considerava um inimigo. Ananias aproximou-se e, com mãos trêmulas, impôs as mãos sobre os olhos de Saulo. Saulo, o Senhor me enviou para te curar, disse ele, suas palavras carregadas de compaixão. Instantaneamente, como se uma escama caísse de seus olhos, Saulo recuperou a visão. A luz voltou a entrar, não apenas através de seus olhos, mas em seu coração. A transformação que começava a acontecer era tão poderosa que ele mal conseguia conter as lágrimas. Sentia-se leve, como se tivesse carregado um fardo imenso por toda a vida e, finalmente, o tivesse deixado para trás. É real, eu posso ver, exclamou Saulo, a alegria em sua voz ecoando pelo pequeno quarto. Ananias sorriu, aliviado. O homem que um dia desejou prender agora estava diante dele, não como um perseguidor, mas como um irmão. Após a cura, Ananias o batizou,
simbolizando não apenas a recuperação da visão, mas o renascimento espiritual de Saulo. Ele agora era parte da comunidade cristã, e sua vida jamais seria a mesma. Com um novo propósito e uma nova identidade, Saulo se preparava para a missão que Deus tinha reservado para ele, ansioso para compartilhar a luz que agora brilhava dentro dele. O que você está achando da transformação de Saulo até agora? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber a sua opinião. E se você está gostando da história, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com amigos. Continue acompanhando conosco essa jornada inspiradora. Capítulo 7. O novo propósito. Com sua visão restaurada e seu espírito renovado, Saulo rapidamente começou a pregar nas sinagogas de Damasco. Ele proclamava que Jesus era o Filho de Deus, desafiando a crença dos judeus que o escutavam. A paixão e a convicção em sua voz eram inegáveis, e as palavras que antes eram um instrumento de opressão, agora se tornavam uma fonte de esperança. A transformação de Saulo surpreendeu a todos. Aqueles que antes temiam por suas vidas, agora se perguntavam como um perseguidor se tornara um defensor tão ardente da fé. Sua ousadia e eloquência atraíram tanto seguidores quanto opositores. Enquanto Saulo pregava, ele também refletia sobre sua antiga vida e as escolhas que o levaram até ali. O novo propósito que ardia em seu coração não era apenas a defesa do cristianismo, mas também a missão de alcançar aqueles que, assim como ele, estavam perdidos em suas crenças. Com cada sermão, ele não apenas afirmava sua nova identidade, mas também se preparava para uma jornada muito maior, uma que o levaria a terras distantes e a muitos desafios. O homem que havia viajado para Damasco para prender cristãos, agora estava determinado a levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. Capítulo 8. Desconfiança e conflito. À medida que Saulo se tornava uma figura proeminente entre os cristãos de Damasco, a desconfiança começou a crescer. Os seguidores de Jesus, que já haviam vivido momentos de medo e perseguição, estavam céticos quanto à genuinidade de sua conversão. Como poderiam confiar em um homem que uma vez buscou seus irmãos para aprisioná-los? Muitos questionavam suas intenções, murmurando entre si enquanto ele pregava. "É uma armadilha", diziam. "Ele quer nos trair." A tensão era palpável. Saulo, ciente das dúvidas e dos olhares desconfiados, sentia-se frustrado, mas não desanimado. Sua missão era clara, e ele estava determinado a provar que havia realmente mudado. Um dia, em uma sinagoga local, uma discussão acalorada irrompeu entre Saulo e os líderes religiosos. Eles tentaram refutá-lo, mas a eloquência e a profundidade de seu conhecimento bíblico deixaram seus oponentes perplexos. O que deveria ser um debate saudável, rapidamente se transformou em hostilidade. Sentindo a pressão crescente, Saulo não recuou. Ele desafiou os líderes a reconsiderarem suas crenças à luz da verdade que agora conhecia. Essa bravura, no entanto, não passou despercebida. A hostilidade aumentou, e ele sabia que as sombras do passado ainda o perseguiam. Ele estava em um ponto de virada, onde cada palavra poderia levar tanto à aceitação quanto à rejeição. Capítulo 9. A aceitação. Após semanas de tensão, Saulo decidiu viajar para Jerusalém, determinado a encontrar os apóstolos e se integrar à comunidade cristã. Porém, ao chegar, ele encontrou um novo desafio. A desconfiança ainda o cercava. Os apóstolos hesitaram em recebê-lo, temerosos do homem que antes perseguia seus irmãos. Foi então que Barnabé, um discípulo respeitado e conhecido por sua generosidade, tomou a frente. Ele viu além do passado sombrio de Saulo e, com coragem, apresentou-o aos apóstolos. Saulo realmente viu o Senhor no caminho e agora prega corajosamente em seu nome, disse Barnabé, defendendo a transformação de Saulo. Com relutância, os apóstolos concordaram em ouvir Saulo. Quando ele compartilhou sua história de conversão e a nova fé que ardia dentro dele, algo mudou. O testemunho de Saulo,
combinado com a defesa de Barnabé, tocou os corações dos apóstolos. Lentamente, a aceitação começou a florescer. Saulo, agora cercado por novos amigos e irmãos na fé, sentiu-se aliviado. Ele havia encontrado um novo lar, um lugar onde poderia servir e contribuir com sua nova missão. A jornada que começou em desconfiança estava se transformando em um belo testemunho de redenção e aceitação. Capítulo 10. A missão de Paulo. Com a aceitação da comunidade cristã em Jerusalém, Saulo, agora conhecido como Paulo, estava pronto para embarcar em sua nova missão. Ele se juntou aos apóstolos e rapidamente se destacou por sua paixão e determinação. O desejo de espalhar a mensagem de Jesus tornou-se sua razão de viver, e ele não hesitou em compartilhar seu testemunho em cada oportunidade. Paulo começou suas viagens missionárias, visitando cidades ao longo do Mediterrâneo. Em cada lugar ele pregava com fervor, fundando igrejas e ensinando sobre o amor de Cristo. As pessoas eram tocadas por suas palavras e muitos se convertiam à fé cristã. Sua abordagem única, que combinava profundo conhecimento da lei judaica com a revelação de Jesus, atraía tanto judeus quanto gentios. No entanto, a jornada não era fácil. Ele enfrentou oposição, perseguições e até prisões, mas nunca se deixou abalar. Em um momento em particular, após ser apedrejado e dado como morto, Paulo se levantou e continuou a pregar. Sua resiliência inspirou aqueles ao seu redor. Cada cidade que visitava, cada igreja que fundava, era um testemunho do poder transformador de Deus. Paulo estava em uma missão divina, e seu impacto começava a ressoar além das fronteiras de sua própria vida, preparando o terreno para um movimento que mudaria o mundo. Capítulo 11. O legado de Paulo. À medida que Paulo continuava suas viagens missionárias, seu impacto crescia exponencialmente. Ele fundou várias igrejas em cidades como Antioquia, Éfeso e Corinto, cada uma se tornando um farol de esperança para os crentes. Mas com o crescimento da comunidade cristã, também surgiram desafios significativos. Paulo enfrentou conflitos internos, especialmente entre os novos convertidos gentios e os judeus que ainda seguiam a lei. Para ele, a graça de Deus era para todos, independentemente de sua origem. Com coragem e sabedoria, ele escreveu cartas às igrejas, abordando questões de fé, moral e unidade. Essas cartas, repletas de ensinamentos e encorajamento, acabaram se tornando parte do Novo Testamento. Entretanto, a resistência não cessou. Em algumas cidades, ele era confrontado por opositores que o acusavam de distorcer as Escrituras. Em outras, foi preso e maltratado por sua fé. Mesmo assim, Paulo não se deixou abater. Sua determinação inabalável e fé ardente tornaram-no um ícone da resistência e da perseverança. O legado de Paulo não estava apenas em suas cartas ou nas igrejas que fundou, mas na maneira como ele personificava o amor e a graça de Deus. Cada passo de sua jornada, cada palavra que pregava, contribuía para a construção de uma comunidade cristã diversificada e vibrante, moldando o futuro da fé que se espalharia por todo o mundo. Capítulo 12. Reflexões de um apóstolo. Nos últimos dias de sua vida, Paulo estava preso em Roma, aguardando julgamento. As correntes que o prendiam eram um símbolo visível de sua luta, mas sua fé permanecia inabalável. Em meio à solidão e às dificuldades, ele refletia sobre sua jornada extraordinária. Recordava o jovem fariseu que um dia perseguiu cristãos, agora transformado em apóstolo e defensor da fé. Em momentos de silêncio, Paulo escrevia cartas, expressando gratidão e encorajamento aos irmãos e irmãs que havia conhecido ao longo do caminho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ele começava, repetindo a mensagem de esperança que tanto ressoava em seu coração. Ele sabia que sua vida poderia estar chegando ao fim, mas a certeza de que havia cumprido seu propósito trazia paz à sua alma. As experiências,
As lutas e as vitórias o moldaram, e ele se sentia abençoado por ter sido escolhido para tal missão. Paulo orava fervorosamente, não apenas por sua própria situação, mas pelos crentes que enfrentavam perseguições em outras partes do mundo. Ele confiava que Deus continuaria a obra que havia começado. Sua mensagem de amor e redenção era mais forte do que qualquer corrente que o prendesse. E assim, ele concluiu sua reflexão, sabendo que seu legado viveria em cada vida tocada pela graça de Deus. Epílogo. O legado de Paulo. Após a morte de Paulo, seu legado continuou a ecoar através das gerações. As cartas que ele escreveu, repletas de ensinamentos sobre fé, amor e perseverança, tornaram-se fundamentais para a formação do cristianismo primitivo. Igrejas em todo o mundo passaram a se basear em seus ensinamentos, e sua visão de uma comunidade unida, independente de origem, inspirou milhões. Os relatos de sua vida e conversão, uma história de transformação profunda, serviram como um farol de esperança para aqueles que buscavam a verdade. Muitos viam em Paulo um exemplo de que, independentemente de quão longe se tenha ido, sempre é possível retornar ao caminho da luz. Seu impacto foi sentido não apenas na teologia cristã, mas também nas culturas e sociedades que ele influenciou. Paulo provou que a fé tem o poder de mudar vidas, e sua história se tornou um testemunho poderoso de redenção. Hoje, em cada oração e em cada celebração da fé cristã, a essência da transformação de Paulo continua a brilhar, lembrando a todos que a graça pode alcançar até os mais perdidos. Sua jornada não terminou com sua morte. Ao contrário, ela continua a inspirar e motivar novos discípulos em sua busca pela verdade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada inspiradora pela transformação de Saulo. Sua presença faz toda a diferença. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas histórias. Juntos, podemos espalhar mensagens de esperança e fé. Até a próxima!